Duas coisas te peço, não me negues antes que eu morra, que afaste de mim a mentira e a vaidade. Não peço nem pobreza nem riqueza, só peço para mim o pão que é necessário, porque vai que eu rico, na minha prosperidade, eu diga quem é o Senhor, ou vai que eu pobre, vá roubar e negligencie e blasfeme o teu santo nome. Hoje na lição de número 11, vamos estar falando das palavras de Agur. Agur foi um escriba, foi também um professor. A Bíblia não fala muito dele, mas ele era um professor, as palavras dele são direcionadas a duas pessoas, Ital e Ucal, que são seus alunos. E ele traz nas suas palavras ensinamentos para uma vida que todos nós temos como uma vida perfeita, entre aspas. É uma pessoa humilde, que não é tão ganancioso, mas também que não quer ter menos do que pode ter. Uma pessoa que busca ajudar os outros, ser sempre diligente, ser humilde. Uma pessoa que tenta manter a paz com todo mundo, mas dentro disso tudo, o principal é que obedece à palavra de Deus. Você pode ser a pessoa mais perfeita do mundo, porém a sua justiça não pode ser imputada para a salvação. A sua justiça diante de Deus, ela é como trapo imundo. Somente a graça de Deus nos salva, justificado pelo sacrifício de Jesus. Ou seja, não importa, você pode ser a pessoa mais perfeita do mundo, você necessita de Jesus como seu Salvador, como o libertador da sua vida. Então, a lição está baseada no livro de Provérbios, capítulo de número 30, que é o Provérbios dele, de Agur. Então é interessante que leia todo o livro de Provérbios. Vai estar até na leitura bíblica em classe, mas não dá para ler. E diz assim: na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Então a aula de hoje é sobre humildade também. É interessante que humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Então não é você se achar o pequeno, o inferior, o menor, não. É você pegar as suas qualidades e colocar em favor dos outros. Você é bom em orar, ore em favor dos outros. Você é bom em ensinar, ensine a verdade para os outros. Se você é bom em cantar, cante a verdade para os outros. Então pega aquilo que você tem de bom e coloque em prol dos outros. Prega a palavra de Deus para o povo e para o céu. Então nós vamos ver que Agur é muito interessante, que a lição diz que se refere a alguém que não compunha de si mesmo, não vinha dele. Ele pegava as coisas que ele via, pegava várias referências e colocava uma coisa só, para tirar uma lição daquilo. Então ele coletava dizeres sábios de outras pessoas e resumia nos seus escritos. Ele era um escriba, ele fazia vários livros. Então ele era um escriba que se dedicou a apreciar os ensinamentos que são primordiais para lidarmos com a vida, uma vida tranquila, uma vida calma. De certa forma, as palavras dele trazem para nós essa reflexão, muitos preceitos sábios que condizem com os ensinamentos que Cristo deixou aos seus discípulos. É para nós termos uma vida calma, tranquila na presença de Deus, uma vida sem muito estresse. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo de número 12, se possível, se depender de você, mantenha a paz com todo mundo. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Se o seu inimigo tiver fome, dê o que comer. Se o seu inimigo tiver fome, dê o de beber. Perdoe, de graça recebestes, de graça dê. Essa deve ser a postura de um cristão. Percebam que muitas pessoas do mundo nunca vão pegar uma Bíblia para ler. Você vai ser a Bíblia que as pessoas vão ler. É você que vai ter que transmitir com o seu testemunho, com a sua vida, o que as pessoas devem ver. Por isso é que é importante ser Jesus para as pessoas. Por isso é que é importante nós termos em nós aquilo que Paulo fala em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 20. Porque não mais eu vivo, agora Cristo vive em mim. Portanto, já no início deste vídeo, leia a palavra e seja Jesus para as pessoas. Então vamos estudar as palavras de Agur, que estão escritas em Provérbios, e a Bíblia não fala muito sobre ele, como já foi dito. Então ele tinha dois alunos, Itiel e Ucal, e aqui traz os ensinamentos dele. Confie na palavra de Deus, se afaste da vaidade, se afaste da mentira, honre seus pais,
e aí você vai ter uma vida calma e tranquila. Logo no tópico 1, diz assim, é um dos provérbios dele, né? Que a palavra de Deus ela é pura e não devemos acrescentar nada a ela. Ele vai dizer isso no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 6, que nós não devemos acrescentar nada à palavra de Deus. E aqui a Bíblia e a lição faz um contraste, faz uma comparação para nos justificar o porquê de nós não podermos fazer nenhum acréscimo à palavra de Deus. E é muito interessante que diz assim: a palavra de Agur começa com ele reconhecendo que a sua sabedoria não é nada diante do conselho de Deus. Ele inicia dizendo assim: eu sou um homem demasiadamente estúpido, eu não tenho nem conhecimento para ser chamado de santo. Então já começa o contraste entre Deus e o homem. O seu conhecimento humano é tão bruto quanto a sua justiça é impotente para justificá-lo diante de Deus. Justificar é a graça de Deus que nos torna justos. Você vai pegar a justiça de Jesus e vai passar para você. Você pode ser a pessoa mais perfeita do mundo sem você não confessar Jesus como seu Salvador. É interessante percebermos isso, que o céu está cheio de pecador, de mentiroso, de blasfemador que se arrependeu e confessou Jesus. E o inferno está cheio de pessoas boas, pessoas que foram legais, mas que morreram na sua vaidade, morreram no seu orgulho. Jesus é a salvação. E aqui vai trazer o porquê disso, né? Ele declara honra a Deus que realiza grandes obras incomparáveis e insondáveis. Somente Deus tem poder porque formou os fundamentos da terra. E aqui é muito interessante, diz assim, ó, a palavra de Deus ela é pura e verdadeira e não há falha. Então a palavra de Deus ela é pura, ela é verdadeira e não há falha. E o homem mente uns para os outros, não é puro nem verdadeiro. O homem promete e não cumpre, ele é falho. Logo, não há um contraste. O homem ele não é puro e nem é verdadeiro, a palavra de Deus é. E a palavra de Deus ela permanece para sempre. Por isso, não há necessidade alguma de acrescentarmos nenhuma vírgula sequer à verdade da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus ela é pura e verdadeira e o homem não é, o homem não pode colocar aquilo que ele acha que tem que ser colocado, porque ele não pode se comparar com a palavra de Deus. Muito interessante que diz assim: a verdade revelada por Deus é plenamente suficiente para suprir todas as necessidades espirituais da humanidade. Lá na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículos 3 ao 11, Pedro ele dá um tutorial de como ser salvo. Ele começa falando para a gente ter diligentemente virtude, com a virtude vem um conhecimento, aí vem a fraternidade, vem o amor, e além de você ter esses sentimentos, você crescer neles. E se você proceder assim, você não vai cair, você não vai ser uma pessoa ruim, e aí você vai ter a chave para ir para o céu. É muito interessante, leiam 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3, um tutorial de como ser salvo. E um dos versículos mais conhecidos, acredito eu, que é um dos últimos versículos da Bíblia, Apocalipse 22, 18 e 19, que diz que o próprio Jesus falou que se alguém acrescentar algo à palavra de Deus, vai ser punido, e se alguém tirar também vai ser punido. Então a palavra de Deus, ela é suficiente, é o sola scriptura, é um dos princípios básicos da reforma protestante, que afirma que a palavra de Deus ela é suficiente. Paulo vai dizer que a palavra de Deus ela é útil para a repreensão, para a correção, para o ensinamento, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra. Somente a palavra de Deus é suficiente para nós termos uma vida santa e justa. Então, nada vai ser mais importante do que a palavra de Deus. Agora, no tópico 2, que vai dizer assim: vivendo de forma moderada, nós vamos entender um pouco como eram os pensamentos de Agur. E é muito interessante, complementando tudo o que já foi dito no tópico 1, diz assim: Deus ele espera encontrar em cada um de nós um coração disposto a se humilhar e reconhecer a dependência que temos dele. João, capítulo 15, versículo 5, a parte C do verso: sem mim nada podereis fazer. O poder é dele, a graça é dele, a palavra foi inspirada por ele. Tudo pertence a ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E percebam que sem Jesus nós não podemos fazer nada, sem Jesus nós não somos nada. Então é muito interessante nós percebermos, nós termos esse entendimento: sem mim nada podereis fazer.
Importa que tenhamos uma vida moderada e que agrade a Deus. E essa foi a conclusão que ele tirou depois de fazer muita reflexão. Percebam que ele não falava nada de si. Ele observava o mundo ao seu redor e tirava lições. Paulo vai dizer: ouves de tudo e retendes o que é bom. É você estar prestando atenção em tudo o que está acontecendo à sua volta e tirar lições para a sua vida, é você aprender. Aí ele, no Provérbios 30, ele inicia uma oração para manter a sua comunhão com Deus antes de morrer. E aqui é muito interessante que a lição diz assim: ele pede a graça de Deus para que a sua alma esteja longe da vaidade e da mentira. Então, para que eu não me afaste da vaidade, principalmente na juventude, para que eu me afaste da mentira, eu preciso da graça de Deus, eu preciso ser regenerado, eu preciso nascer de novo, eu preciso ser uma nova criatura onde não vai haver condenação. Então é importante, nós necessitamos da graça de Deus, porque nós não somos perfeitos. Mas Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. O que é que nos torna perfeitos? Andar na presença de Deus. Então ele diz assim: ele reconheceu que um coração elevado não agrada a Deus. Deus resiste aos soberbos. E a Bíblia vai dizer que ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. E aqui vai dizer também que a soberba, ela precede a ruína. A pessoa que tem soberba, ela primeiro começa com a soberba e depois ela cai, a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Então, estamos falando aqui de humildade. É preciso nós reconhecermos de quem nós servimos e a quem nós necessitamos. Viver sem reconhecer que existe um Deus a quem um dia vamos ter que prestar contas, não é o nosso objetivo, não é o objetivo de Agor. Esse não é o caminho certo. Uma vida falsa em que as pessoas não poderiam confiar em suas palavras seria algo vergonhoso. Então, Paulo também vai dizer: seja a sua palavra sim, sim, não, não. Tenha a palavra. Se você disse que vai fazer, faça. Se você disse que não vai fazer, então não faça. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. E aqui é muito interessante que ele fala de muitos pontos, fala de ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. E a Bíblia vai dizer para nós colocarmos toda a nossa ansiedade em Jesus. Você não pode controlar o passado, você não pode controlar o futuro que pertence a Deus. Então foque no hoje, foque no agora. Ansiedade é excesso de futuro. E isso nos causa mal porque a gente percebe que a gente não pode controlar. As pessoas têm mania de querer ser controladoras, de querer ter tudo sob controle. Mas o futuro é algo que a gente não pode controlar. Quem é que poderia imaginar que ia surgir um vírus do nada, que ia matar muitas pessoas, iam deixar outras doentes, iam deixar outras desesperadas? Nós não podemos controlar o futuro. Então é mais saudável você colocar tudo nas mãos de Deus e confiar nele. A lição fala muito: e confie no Senhor, espere nele e o mais ele fará. Então coloque toda a ansiedade sobre Jesus Cristo, confie nele, sabendo que ele cuida de nós. Ele vai dizer que está conosco até a consumação dos séculos. Então viva o agora, viva o presente. Respire fundo, conte de 1 até 10 e respire. Com o desejo de que nenhuma tentação afastasse de sua confiança em Deus, ele pede que Deus o conceda a porção de cada dia. Foi o que falamos no início. Eu não quero nem ser pobre nem ser rico. Para mim me basta o pão de cada dia, somente o necessário. Não era a riqueza deste mundo que chamava a atenção deste homem, muito menos viver um estado de autocomiseração, mas o que ele almejava era honrar ao Senhor com a sua vida. Então perceba que o que chamava a atenção dele não era viver, não era as riquezas deste mundo. Ele não tinha seus olhos fitos nas riquezas deste mundo, no que este mundo considera santo, puro, verdadeiro. Mas também ele tinha essa noção de que não queria passar pela pobreza. Ser pobre eu sou, mas querer ser é masoquismo. Então, ele confiava que Deus ia providenciar tudo o que fosse necessário para a sua subsistência durante todo o tempo de sua vida. Fala de ansiedade. Ele tinha plena confiança que Deus ia providenciar. Não à toa, em Gênesis 22, vai dizer que um monte ficou conhecido como Deus proverá. Então, Deus, ele é o Deus da providência. Perceba que no deserto não havia hospital, no deserto não havia remédio, mas havia Deus, e Deus é o suficiente para quem confia nele. Ele é o Deus da providência. Então,
Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. E é um belo exemplo que Agur ele nos dá para que a gente não tenha ambição no mundo, a gente não queira viver só para nós mesmos. Eu quero ter tudo só para mim, que a gente venha pensar no próximo, viva para o próximo. Isso é humildade. Humildade é você colocar o que você tem de melhor em favor do próximo. Se a gente manter o nosso coração humilde e confiar no Senhor, nós não precisamos manter o dia mal. É isso que Pedro vai trazer, o tutorial de como ser salvo. É você confiar em Deus, deixar tudo nas mãos dele e o mais ele fará. Nós não vivemos pelo que vimos, nós vivemos pela fé. É pela fé. Então, tenha calma, espere em Deus, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E agora no tópico 4, para finalizar, ele vai trazer agora lições, sabedoria que nós conseguimos encontrar nas pequenas coisas. Percebam que Agur, ele não falava nada de si, ele observava o mundo à sua volta e retinha o que havia de bom. E é muito interessante que ele vai citar no Provérbios capítulo 30, leiam, alguns animais e o que nós podemos aprender com esses animais. O primeiro animal que ele cita aqui é a formiga. A formiga é um inseto, você sabe o que é uma formiga, né? Engenhoso e diligente. A formiga, ela junta alimento para o tempo certo. E este é um ato de sabedoria. Qual é a prática? Nós devemos nos preparar para o futuro. A formiga, ela guarda seu alimento para quando precisar. Então, nós precisamos nos preparar para o futuro. E o futuro que eu estou me referindo aqui é o Maranata, é o Hosana, Jesus está voltando. É a parábola das 10 virgens que tinham azeite e tinham uma reserva. Jesus está voltando, é preciso nós buscarmos estar preparados para a sua volta. Não vai dar tempo de se preparar quando ele voltar. Então nós precisamos estar preparados para quando ele vem. Em breve vem um grande dia. Então estejam preparados. Então façam como as formigas, se preparem para a volta de Jesus. Reconheça que você precisa dele. Renda graças e louvor, peça perdão, busque a misericórdia de Deus, busque a graça de Deus. Agora ele fala dos coelhos. Coelhos são criaturas, preste atenção, coelhos são criaturas fracas, assustadas, que moram em rochas, porque as rochas os protegem. Os coelhos são criaturas fracas e assustadas. E na prática, nós devemos buscar abrigo na rocha mais elevada, onde nos abrigamos e encontramos apoio. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Coelhos nos ensinam, coelhos são animais assustados, são animais fracos, né? E eles se escondem, eles moram em rochas, porque a rocha, a moradia deles, que é a fortaleza dele. Pois quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus opera melhor nas nossas fraquezas. Então, a nossa rocha é a pedra angular, é Jesus. Nós somos fracos, mas quando nós somos fracos, reconhecemos isso, nós nos escondemos na rocha. Então Deus, Ele é provedor. Deus, Ele é o suficiente para quem confia nele. Então aprendam com os coelhos e mantenham firmes. Construam, edifiquem a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. E muito interessante, ele fala dos gafanhotos. Os gafanhotos não possuem um rei, não possuem um líder, mas eles demonstram uma capacidade de organização quando eles estão unidos. Isso nos remete a nós buscarmos estarmos unidos com nossos irmãos. Nós somos um corpo. Um membro não é mais importante que o outro. Eu não posso pegar a minha mão, cortar ela e achar que eu não vou fazer falta. Eu preciso das minhas duas mãos, eu preciso do meu nariz, meus olhos. Então todo mundo tem a sua importância, cada braço tem a sua importância, tem o seu jeito de ajudar. Todos são importantes na obra do Senhor. Unidos nós somos mais fortes. Se nós estivermos unidos em um único propósito, aí que somos mais fortes ainda. E qual é o nosso propósito? Pregar Jesus até que Ele venha, salvar almas. E muito interessante, ele fala também da aranha. A aranha é um animal, é um inseto que ele tem a habilidade em tecer a sua teia com delicadeza e tem facilidade de encontrar lugar em lugares assim escondidos, em qualquer lugar. Deus protege e guarda a aranha, assim como guarda os seus servos que trabalham com tanta dedicação em sua obra.
É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15. Vale a pena servir ao Senhor. Então é preciso nós nos mantermos firmes. Você tem que manter lá sem cair, sem ter preguiça, firme, constante, sem parar, ficar sempre abundantes. Abundantes é sempre fazer mais, sempre dê o seu melhor na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nada é em vão. Perceba que você não é uma planta, você tem escolha. Você pode escolher se você vai fazer o simples, o normal, aquilo que já é esperado de você já, ou se você vai surpreender. Escolha surpreender, faça mais, faça muito mais, dê o seu melhor e Deus será contigo. Faça mais. Deus também honrará os que servem com esmero e levará a presença dele, reis e sábios, a fim de que testemunhem o seu nome entre os poderosos da terra. E é muito interessante nós percebermos isso, como as pequenas coisas, como animais, eles nos ensinam muito de como nós devemos viver a vida. Jesus fala isso no Evangelho de Lucas. Deus, ele cuida dos animais, Deus, ele cuida das árvores, cuida das plantas, então ele também cuida de você. Ele sabe quantos fios tem no seu cabelo. E para finalizar a conclusão, falar algo muito interessante que diz assim: os ensinamentos de Agur são ensinamentos práticos e atuais. Eles emanam de um coração que aprendeu a reconhecer a dependência de Deus. Que essa seja a minha, que essa seja a sua oração, que a gente venha aprender a depender de Deus. E nós possamos aprender com o exemplo de Agur e pedir para que Deus nos guarde de toda a vaidade, de toda a mentira e todas as práticas iníquas desta geração que despreza a palavra de Deus. Que nós venhamos fazer a diferença no mundo. Então, leia a palavra, arrume a sua cama e saia para ser Jesus para as pessoas. Diga não à vaidade, diga não à mentira, seja a sua palavra sim, sim, não, não. E Deus será contigo.